Olá, está começando mais uma edição do Repórter UFMA, o telejornal laboratório produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz. Em fevereiro de 2016, o Brasil contabilizou 258 milhões de celulares para uma população de 204 milhões de habitantes. Com a facilidade de compra, torna-se cada vez mais difícil ver um adolescente que não tenha um aparelho. O que antes era comum apenas entre os adultos, hoje é febre entre os mais jovens. Eles se tornaram dependentes do celular. Não desgrudam do aparelho nem na hora da aula. Para evitar o desvio de atenção, a direção dessa escola na cidade de Imperatriz restringiu o uso do aparelho para os intervalos. Uma das normas do regimento interno da escola é o aluno não poder usar o celular na hora da aula, mas nós podemos, como professor, estar usando o celular como uma ferramenta. Na hora de uma pesquisa, algum trabalho em grupo, a gente pode usar o celular, desde que seja para ajudar na aula, mas o professor dando a aula, o aluno é proibido de estar usando o celular. Na hora do intervalo e depois da aula, é livre. Ele pode usar a hora que ele quer. A medida não foi bem-vinda para a maioria dos alunos. João Pedro, de 16 anos, é a exceção. Eles dão preferência em a gente não trazer o celular para a escola, porque tem alunos que trazem o celular e fica mexendo durante a aula. A gente temos um professor que ano passado ele roteava a internet, mas fez certas pesquisas. Aí ele falava, pode usar para fazer pesquisa porque é para um bem do aluno, não vai prejudicar na aula, vai ajudar. Aí eles liberam sim para fazer pesquisa de vez em quando. O uso de aparelhos celulares tem se tornado cada vez mais comum entre crianças e adolescentes. Porém, é preciso ter cuidado para que os mesmos não sejam prejudicados na escola. Os pais devem tomar cuidado e ter muita cautela na hora de dar um celular para o seu filho. Para esta psicóloga, o acompanhamento dos pais sobre essa dependência tecnológica é fundamental. Agora, se a escola não tem esse mecanismo, né, de utilização do celular como para favorecer o aprendizado, então ele não tem utilidade nenhuma, ele vai gerar outros problemas, né, que seria o quê? O isolamento social, a falta de relacionamentos sociais, né, que é extremamente necessário para qualquer adolescente, para criança. Na verdade, tudo se passa no diálogo. Conversar com seus filhos, informar para eles os momentos corretos de utilização desse celular, propiciar para eles momentos de entretenimento familiar, como também favorecer os relacionamentos sociais, chamando os coleguinhas da escola em casa, levando eles para passear, né, para favorecer essa relação social. E não ficar simplesmente no instrumento tecnológico, como o WhatsApp, né, que não tem interação nenhuma, a não ser por meio de internet. Então, que isso pode, sim, propiciar problemas sérios para eles futuros. Esse comportamento pode ser percebido em casa e na escola. Por isso, a importância dos pais e professores na educação. E se a tecnologia bem utilizada, poderá ser uma ferramenta de aprendizado. Eu quero fazer algum trabalho de pesquisa, né? Então eu faço. Aqueles que têm internet, eles reúnem grupos e fazem a pesquisa no celular. A gente sabe que agora as escolas utilizam o celular como um meio de instrumento, né, de tecnológico para favorecer no aprendizado, né? Desde que ele seja utilizado para favorecer no aprendizado, ele pode ser, sim, utilizado na escola, sendo que o professor, né, que é o responsável imediato por esse aluno, né, na sala de aula, determine os horários, né, que esse celular pode ser ou não utilizado. O programa Santander de Bolsas Ibero-Americanas está com inscrições abertas para 5 bolsas de mobilidade estudantil internacional. As oportunidades são destinadas para os acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão nas áreas de saúde, ciências sociais e humanas. Para concorrer, o estudante deve se cadastrar até o dia 10 de junho no site santanderuniversidades.com.br. Criada em 2003, na cidade de Imperatriz, a Lei do Silêncio busca controlar o uso abusivo do som.
A lei já tem uma nova portaria e nossa repórter Thailissa Jorge traz informações. A Secretaria do Meio Ambiente divulgou as novas instruções para a execução da Lei do Silêncio em Imperatriz. E sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário Daniel Souza. Gostaria de saber como que serão feitas como que será exibida as licenças agora a respeito das festas e eventos organizados em via pública. Na verdade, as festas e eventos em vias públicas estão suspensas desde da minha posse aqui na Secretaria. O que nós estamos discutindo nesse momento é a regulamentação de casas noturnas, bares e similares, de qualquer ambiente que utilize som, né, sonorização, som e violão ou espetáculo, show artístico, que deve cumprir toda a legislação, desde o licenciamento ambiental e na falta do licenciamento ambiental, que é condição primeira para conseguir a regularização, uma autorização precária que necessita, para que seja expedido esse documento, aquele que pretender ter uma autorização precária de funcionamento deve ter os documentos fundamentais que nós entendemos que são indispensáveis, que são o certificado do Corpo de Bombeiro, o certificado da Defesa Civil, uma documentação que é uma licença da Secretaria de Segurança do Estado, enfim, e também o certificado do Corpo de Bombeiro, que é um alvará, aliás, da Defesa Sanitária, da Vigilância Sanitária, que esses ambientes eles comercializam bebida, comida, e é necessário que as pessoas que frequentam, além da segurança da questão do ambiente em si, devem também ter segurança com relação ao alimento que está sendo manuseado, manipulado, se os sanitários, os banheiros dispostos ao público têm as condições de higienização e é adequado a atender a população. Em relação à fiscalização, como que essa fiscalização vai ser feita e a partir de quando ela vai começar? A fiscalização ela se dá de duas formas. A primeira, uma fiscalização pontual, que é aquela que a CEPLUMA recebe a denúncia e que nós imediatamente instauramos um procedimento e mandamos que a fiscalização vá até o local, identifique aquela irregularidade e, havendo a irregularidade, que aplique a sanção devida. Às vezes é uma multa, uma advertência ou até a apreensão do equipamento. E a fiscalização genérica, que é aquela que se faz dentro de um planejamento da Secretaria, por bairro da cidade, que leva em consideração a localização desses ambientes. Então, a população que está nos assistindo agora e os empreendedores também, que certamente terão acesso a essa informação, poderão inclusive contribuir com o processo de organização. Eu não coloco nunca como processo de fiscalização, eu coloco como processo de organização da cidade. A fiscalização é uma consequência de todo esse entendimento, de toda essa gestão que nós estamos fazendo na administração da CEPLUMA para organizar a cidade, para que os ambientes que funcionam à noite tenham a capacidade de atender a população, respeitando a lei e a cidade. Secretário, só para a população que estiver em casa e tiver alguma denúncia a fazer, reforça para a gente as informações, quais são os telefones que essas pessoas podem ligar e qual órgão elas podem procurar. As pessoas podem procurar diretamente a CEPLUMA no protocolo, se quiserem, e poderão fazer inclusive anonimamente, e podem também através de um ofício, de um requerimento, de uma carta, de uma mensagem, qualquer que seja o meio que chegue a informação, nós vamos averiguar. Você conhece o aeromodelismo? A atividade envolve manipulação e a manobra de aeronaves em pequena escala, e um grupo de amigos decidiu criar um clube que está movimentando o espaço aéreo da cidade. A paixão pelo aeromodelismo cresce em Imperatriz e os praticantes desta modalidade esportiva formaram um clube que reúne semanalmente praticantes do hobby. Para quem não conhece, não passa de uma brincadeira, mas para quem é apaixonado, o aeromodelismo é um esporte levado muito a sério e vem conquistando muitos adeptos em Imperatriz. O que era um sonho de infância para o empresário Judson Dias se realizou há cerca de 4 anos quando formou o grupo. No momento que você pega, você passa a sentir a emoção de voar, sente aquele prazer, aí daí por diante você não consegue mais parar. É uma coisa maravilhosa, é um dos hobbies maravilhosos, é voar, é uma coisa que a gente não tem explicação de dizer. Sentir as asas, o controle, é como se a gente estivesse dentro da aeronave. Todo um comando tem tudo a ver. Isso leva, se você vier
treinar direto, dentro de 3, 4 meses, 5 meses, você já está apto a voar e pousar uma aeronave em qualquer que seja o local. Já Mesaque Alves é bem mais experiente, pratica a atividade há 10 anos e já transformou em um negócio. Ele fabrica e faz a manutenção dos aeromodelos. Na realidade, começou com uma brincadeira, né? Assim, aí a gente foi tomando gosto e foi crescendo e está virando uma coisa profissional já mesmo. Os aeromodelos são divididos em 4 categorias de acordo com o combustível: etanol, querosene, gasolina, e ainda tem os que são movidos a eletricidade. A velocidade varia de acordo com a categoria, bem como o preço dessas pequenas máquinas. Hoje, em torno de R$700 você compra um avião completo no ponto de voar, né? E manutenção é barata, é pouca coisa, é mínimo. O Clube Integrado de Modelismo de Imperatriz, o CIMI, reúne cerca de 15 participantes. Além dos encontros locais, eles também alçam voos nos estados do Pará e Tocantins. Essas cidades próximas daqui, São Luís, Marabá, Araguaína, sempre quando tem encontro, o pessoal de Imperatriz participa. Apesar de muitas vezes o voo não dar certo, o aeromodelismo faz com que você volte a ser criança. E por falar em criança, João Pedro só tem 8 anos e é o aeromodelista mais novo do grupo. Eu aprendi com meu tio e com as outras pessoas, como meus parceiros daqui. Eu gosto de ter muitos amigos. Aqui é Salvador. Aqui é piloto. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o clube, pode entrar em contato com o professor Mesaque Alves pelo telefone 99 999 84 1084 ou pelo endereço Rua Antônio de Miranda, Centro, entre Alagoas e Sergipe. O repórter UFMA fica por aqui. Acesse as redes sociais do Labetele e confira os trabalhos da nossa equipe. Até a próxima!